eu entro um pouquinho antes para ler, para ver quem já está escrevendo. Então, muito bom ver vocês. Olha aqui, Fátima de Portugal. Começa a falar de onde que vocês estão para eu saber, né? A despeito de eu já estava lendo, como eu disse, mas eu não sabia de onde é que vocês estão falando. Então, aguardando aqui vocês falarem. Tô entrando aqui para ler, né? Lembra que para mim fica mais fácil ler aqui do que ler pequenininho aqui no telefone. Então, a Fátima de Portugal. Olá, boa noite, Samara, Kátia, Valéria, Marta. Patinho Feio tá no Arizona. Então, Solange, também de Portugal. Duas de Portugal já aqui em Shirley, Mesquita, Rio de Janeiro. Yara, do Recreio. Arujá, São Paulo. Maceió. Bem-vindos a todos. Tatiana de Contagem. É lógico, né, Tatiana? De Contagem, Minas Gerais. Tá baixo o som? Eu acho que é o teu telefone, Gisele. Aqui o som tá tudo direitinho. Vê se não é a televisão ou o teu aparelho que tá baixo. Bahia, Pará, Petrolina, Sorocaba. Muitas vezes quando tá baixo, ó, chegou a Itália, Estados Unidos, a Fernanda, Curitiba, Juiz de Fora, Marília, Maringá, Suzy, Belo Horizonte, Thelma, mais uma de Belo Horizonte, Ivani, Duque de Caxias, aqui pertinho. Vou falar sim, Samara, vou falar do avivamento, vou falar de tudo que está acontecendo. Daniele de Portugal, Cuiabá, opa, amém, Cristiane. E Tanabi, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão. Então, gente do norte, do sul, do sudeste, do nordeste, centro-oeste, estamos aqui, né? Estamos aqui todo o Brasil e tá na hora de você compartilhar. Vou falar do avivamento, fique tranquilos que eu vou falar de tudo, porque como é o título da live, vou falar de profecias, cumprimento profético. O nosso livro é o livro de Joel. Então eu quero que você, ó, aluno legal, pega a Bíblia, vale a pena. Pega Joel, abre Joel. Vamos ler junto? São Félix, Bahia. Então, vamos lá. Vamos falar de tudo, absolutamente tudo. Aí alguns estão me pedindo assim, fala dos OVNIs, fala do recrutamento da China, fala dessa tensão entre China e Estados Unidos. Vou falar de tudo, tudo. Então eu tenho que ser rápida, né? Porque o nosso tempo urge. 1 hora passa assim, ó, rapidinho. E ainda mais quando tem tanto assunto quanto hoje. Pegou a Bíblia? Pegou? Não esquece, é tão bom pegar a Bíblia, quer avivamento, tem que ter Bíblia, tem que ler a Bíblia. Olha aqui, ó, Bíblia. Então, eu vou usar, como no devocional, vou estar usando a NAA. E vamos lá, Joel capítulo 1, eu quero destacar como que está a terra. Se Deus olha para agora para a terra, qual é o retrato que ele tira da terra? Qual é o retrato que ele tira da noiva de Cristo e do corpo de Cristo? Eu digo para você que o melhor retrato que Jesus tirou foi lá quando ele mostrou para João a igreja de Laodiceia. Olha, ela acha que tem tudo. Ela diz que está rica, poderosa e que não precisa de nada. Essa é a igreja do século 21. Acha que não precisa de nada. Sabe por quê? São megas igrejas com preletores muito famosos, com muitos recursos. Isso tudo é muito bom, você ter recursos. A tecnologia está aí para ser usada. Estamos usando a tecnologia, não estamos? Mas quando começa idolatria, aí a coisa fica feia. Bom,
falando de Joel, Joel capítulo 1, versículo 10, para a gente poder falar um pouquinho, até chegar em Joel capítulo 2, e aí a gente já vai rasgado em todos os acontecimentos da atualidade. Joel 1, versículo 10. Os campos foram arrasados, a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Esse é o retrato. Devastação, destruição, camuflada por um tudo vai bem. Mas na verdade, o que Deus está falando, eu olho, tem muita pregação, mas pouca pregação que é verdadeiramente o trigo. Porque a pregação que é verdadeiramente o trigo fala da volta de Cristo, fala de arrependimento, fala de pecado, fala de salvação, não só de empoderamento. Então, aqui está falando que as pessoas estão sendo arrasadas pelo impacto dos problemas grandes que estão chegando, porque os problemas estão chegando no mesmo nível que a unção vai chegar. Os problemas são grandes, só que a unção é maior. Então, os campos foram arrasados, a terra está de luto, está vendo? Destruição familiar, você olha para um lado, destruição familiar, do outro lado, destruição financeira. Você olha para frente, destruição da saúde, saúde mental, saúde física, porque a saúde mental, as pessoas estão abaladas, a saúde física cada dia mais doentes, a despeito de toda a ciência, a evolução da ciência. Então, para onde a gente olha, tem problema e instabilidade. E o Senhor diz o quê? Por quê? Porque o cereal foi destruído. A palavra genuína, não tem sido valorizada. Aonde que está o valor aos mestres, aquele que ensina incansavelmente a palavra? Aí esse não é dado valor, ninguém quer ouvir, mas falando de avivamento, como é que o avivamento aconteceu na geração de Neemias? Lendo a palavra. Todo mundo estava ouvindo o mestre Esdras ensinar a palavra. O que aqueles alunos, eu estou falando de forma solta, vou falar de forma ordenada, mas o que aqueles alunos estavam fazendo? Devocional. Eles tinham acabado de ouvir uma pregação de Romanos. Não era uma pregação de muitas promessas. Eles estavam ouvindo uma pregação de confronto e ficaram mais na presença de Deus. Então vamos lá. E o vinho novo acabou, o vinho é a unção verdadeira acabou. Você pode mexer com as emoções das pessoas. Você pode ficar aumentando o teu volume e você falar, gritando sempre, isso mexe, empolga, com alguns, né? Comigo não funciona não, mas empolga. E então você vai estar mexendo a nível de superficialidade. Mas sabe aquela palavra que entra, aquela palavra que é espada de dois gumes? Essa tem faltado um pouquinho. E tá falando, e o azeite está no fim, azeite fala de unção. A unção está no fim. É isso que Deus está falando. Acorda, desperta a igreja. Este é um tempo de se encher da palavra, para ter muita unção e para enfrentar este problema que é grandes impactos, como os campos arrasados e a terra triste, de luto. Deu para entender? Então, é isso. Aí Deus fala, o que vocês têm que fazer para que esse quadro mude? Ele dá o recado para gente, no versículo 13. No versículo 13, eu estou em Joel 1, versículo 13. Eu estava falando do versículo 10 de Joel 1. Agora eu estou no versículo 13 de Joel, capítulo 1. O Senhor fala, liderança, líderes, é tempo dos pastores serem bem humildes, se vestirem com roupa, não estou falando dessa roupa aqui que a gente usa, é o coração, a humildade de coração. Então é tempo de dependência total de Deus, vestir roupa feita de pano de saco, que é você chorar, prantear. Ministros do altar, lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores da terra, casa do Senhor seu Deus, e clamem ao Senhor. Qual é essa convocação para os últimos dias? A profecia de Joel. Joel fala de restituição no capítulo 2. Joel fala do derramamento do Espírito no capítulo 2.
Joel fala de um povo de Deus que vai ser vitorioso. Mas para que você viva isso, ele está falando o caminho não tem outro, não. O caminho é se chore, se humilhe, pranteie, clame, oração, jejum. Você ouviu? Oração, jejum e reunião solene. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Reunião solene. As pessoas se reunirem, mas parece que com a pandemia as pessoas desaprenderam de se reunirem presencialmente, se conformam em estar só serem membros virtuais da igreja. Mas nós precisamos congregar, nós precisamos nos reunir. É isso que a profecia fala. E é quando você se reúne, clame, clame, tá bom? Então, esse é um recado de Deus. No capítulo 1, nós vemos, então, tragédia, um mundo com muitos problemas, espiritualmente, as pessoas com baixo nível de unção, e Deus está convocando para se reunirem, para orar, jejuar e prantearem. Mas aí, quando a gente vai para atualidades, eu vou falar um pouquinho de atualidade para voltar para Joel 2. A gente faz só 7 dias, né? 7 dias que nós vivemos e ainda estamos debaixo do impacto, porque quando eu falo estamos e no plural, é porque você precisa ter empatia e você precisa estar chorando com os que choram e fazendo algo para aqueles que sofrem. O problema da Turquia, o terremoto, não é um problema da Turquia, é um problema teu, é um problema nosso. Porque senão vai chegar lá no trono branco e aí Jesus vai falar assim: eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive fome, você não me deu de comer. Então ele está falando, você não se importou com as vidas que estão lá sofrendo lá na Turquia? Então, só lá na Turquia, e que nós falamos na semana passada, chegando a 50 mil mortos, fora os da Síria. Tragédia, uma tragédia porque não é só o abalo, não são só as mortes, é a dor do sobrevivente, as dificuldades do sobrevivente no inverno, onde falta, a despeito de muitos países terem se mobilizado, mas tudo está interrompido, fornecimento de água, de energia, tudo, absolutamente tudo está interrompido. Então o problema na Turquia ainda existe. O problema na Ucrânia e na Rússia ainda existe. E falando em Ucrânia e Rússia, que você já deve ter até esquecido, ainda é um problema muito grande, porque essa semana os Estados Unidos já tinha mandado isso em novembro, já tinha liberado essa ordem, renovou a ordem agora, dizendo de forma em caráter de urgência que todos os cidadãos americanos, moradores ali, moradores na Rússia, que moram na Rússia ou que estão passeando na Rússia, que saiam imediatamente. Por quê? Justificando, dizendo que por causa da guerra que ainda está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, cidadãos americanos correm o risco de serem presos ou caírem em negociação para guerra, enfim, várias coisas que eles alegam. Então, uma ordem foi dada. Olha só como é que o mundo está. Um problema na Turquia e Síria. O problema da Ucrânia e Rússia. Estados Unidos sendo, nós estamos falando de geopolítica também, Estados Unidos sendo totalmente uma instabilidade a ponto deles falarem, saiam todos os cidadãos. Quando a gente fala de instabilidade, nós estamos falando de profecia. Eu quero ler para você Lucas capítulo 21, vamos voltar para Joel, mas Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21 está escrito o seguinte no versículo 11: haverá grandes terremotos, epidemias, olha só, tudo que a gente está vivendo, haverá grandes terremotos, epidemias, terremotos a gente está vendo, grandes terremotos, nós estamos, epidemia, acabamos de sair de uma delas, né? E fome em vários lugares, porque agora, por exemplo, se não tiver socorro, tem fome na Turquia, porque tudo foi abalado.
E em outras partes do mundo, como eu expliquei muito bem na live passada, que é só você ver. Grandes sinais vindos do céu. Grava isso, grandes sinais vindos do céu. Gravou isso na sua mente? Porque é sobre esses sinais vindos do céu que eu vou falar agora também, que é depois voltar para Joel capítulo 2. Sinais vindos do céu. O que aconteceu só assim, de janeiro para cá, dos sinais vindos do céu? Não confunda. Por exemplo, em janeiro eu lembro que muitos ficaram assustados, muitos pilotos, inclusive, relatório de pilotos, porque no Rio Grande do Sul viram luzes e aí já vem aquela coisa, né? Extraterrestre, são OVNIs, mas depois foi descoberto que aquelas luzes os pilotos viram mesmo, mas era só de satélites Starlink, que foram lançados em novembro e que passaram pelo Rio Grande do Sul e é do Elon Musk. E então isso não é sinal, isso é tecnologia, isso é avanço. Eu sou muito clara com vocês, eu só dou notícia, eu não lido com sensacionalismo. Sabe por quê? Porque nós estamos na era de fake news, desinformação. Isso é desinformação. Quando você fica alimentando, só para que as pessoas fiquem ligadas naquilo que você está falando, quando você fica alimentando desinformação, fake news, primeiro, é irresponsabilidade diante de Deus, e segundo, eu estou tirando o foco verdadeiro. O foco é a palavra, o foco é a verdade, o foco é o que Jesus está falando. Quem falou Lucas 21:11 foi Jesus. Ele disse, olha, vai ter sinais nos céus, mas não é de Starlink, de Elon Musk, não é. Então, ele está falando de sinais nos céus como aquela nuvem, que tudo tem uma explicação também. Então, sabe aquelas nuvens que apareceram? Vou até mostrar, vocês devem ter visto, mas eu vou mostrar para vocês. Só para falar de sinais nos céus. Eu tinha certeza que a gente ia precisar da imagem. Aqui, ó, essa imagem aqui que você deve ter cansado de ver, essa imagem aqui, as nuvens no céu da Turquia, um pouquinho antes do terremoto, dias antes do terremoto. Então, mas essas nuvens, eu vou ler para você o que são essas nuvens. Ó, moradores da cidade de Bursa, na Turquia, foram surpreendidos pelo surgimento de uma nuvem curiosa no céu do fim da tarde, no dia 19 de janeiro, chamada de nuvem lenticular. Olha, por que tem essa formação de nuvem? Essa formação de nuvem é só como nessa cidade, que foi Bursa, perto das montanhas. Então, a sua formação se deve ao movimento do ar através da cadeia montanhosa, criando ondas estacionárias no céu. E é preciso ainda que a umidade do ar e a temperatura nessas condições sejam propícias para a condensação do vapor da água. Tudo bem, tem uma explicação? Tem um nome para esse tipo de nuvem? Mas acontece que muitas coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo. Então, você está entendendo que quando ele fala de sinais nos céus, começa a aparecer tudo junto. Aí apareceu essa nuvem antes do terremoto, que tem uma explicação científica para ela, não é algo assim sobrenatural, não, é sobrenatural. Tem uma razão. É igual a abertura do Mar Morto. Foi sobrenatural? Com certeza. Agora, tem uma explicação? Sim, a ciência diz que foi maré baixa e etc e tal. O sangue no Rio Nilo é milagre? É espetacular? Com certeza. Foi Moisés orar e o Nilo ficou vermelho como sangue e todos os peixes morreram. Mas tem uma explicação científica? Sim, eu disse na live passada. As algas, que tem algas vermelhas, que deixam a água dessa cor e elas matam, porque ela deixa a água tóxica e por isso mata muitos peixes. Tá vendo? Mas só que quando você coloca 1 mais 1 é igual a 2. O milagre é as águas ficarem vermelhas no momento que Moisés orou. O milagre é o mar abrir no momento que Moisés orou. O milagre é
Deus falou que ia ter sinais nos céus, e aí essas nuvens, que tem uma explicação científica, elas aparecerem justamente um pouquinho antes do terremoto. Parece que o céu estava anunciando. Mais coisas que aconteceram nos céus. Você deve estar acompanhando que os Estados Unidos abateram 4 objetos que eles chamam voadores não identificados. Mas ontem mesmo, né, a Casa Branca falou assim, gente, nós não estamos falando de objetos voadores não identificados nos reportando um ataque de extraterrestres. Não, não, não. Não estamos falando de ufologia. Estamos falando de objetos não identificados que ameaçam a nossa segurança, por isso estamos abatendo. É isso que os Estados Unidos falam. E eles primeiro abateram, porque os outros 3 objetos não eram balão. O primeiro que eles abateram, o primeiro que eles derrubaram, e que foi um grande, grande balão, a China alega que o balão não era de espionagem. Os Estados Unidos, eles dizem que era de espionagem ou não, foi abatido esse balão, o que trouxe uma tensão. Agora eu estou falando de geopolítica de novo, o que trouxe e que está uma tensão bem desconfortável entre Estados Unidos e China. Aí eu chego a uma conclusão. Mateus 24, Jesus disse que no princípio das dores nós veríamos rumores de guerras e rumores de guerra na Ucrânia e na Rússia, rumor de guerra. Quando eu falo de rumor de guerra, alguns movimentos meio estranhos. Essa semana também veio uma notícia de que a China fez uma convocação de todos os reservistas, incluindo mulheres. A China alega que essa convocação é só para colocar tudo em ordem, tudo registrado, se um dia tiver necessidade, para organizar o cadastro deles. Essa é a justificativa da China. Mas a gente tem que pensar, é estranho? É estranho. É estranho que essa convocação coincida com essa tensão Estados Unidos e China. A China, diante do balão dela que foi derrubado e diante da acusação dos Estados Unidos de ser um balão de espionagem, eles também disseram, não, mas os Estados Unidos aqui, sem provas, eles falaram. Mas em 2022 tiveram muitos aqui na China, balões americanos também de espionagem. Aí começa uma série de acusação de lá, acusação de cá, e é isso que tem acontecido. Agora, teve um balão que foi abatido também, que sobrevoou o Canadá. Aí pronto, olha, já começa a envolver Canadá não gostou. Então, Canadá, Estados Unidos. Aí, sabe o que aconteceu? A Inglaterra, o Reino Unido, se sentindo desconfortável e ameaçado, começou a colocar restrições no seu espaço aéreo, supervisão no seu espaço aéreo. Você está vendo como há como eu disse, um desconforto e uma tensão no ar. E aí, o que é que nós temos que fazer? O que está escrito em Joel capítulo 1, meu querido? Deixa com Deus. Agora, falando de terremoto ainda, da Turquia, foi ontem que uma senadora romena, ela surgiu lá no Twitter falando que esse terremoto, e eu ouvi outras pessoas também falando, que esse terremoto foi um terremoto programado. Gente, por favor, pode ser até senadora, mas eu quero dizer para você, se você cair nessa teoria da conspiração, você vai ficar louco. Não, e se você ficar acreditando nessas coisas, de que foi um terremoto programado, você está tirando o controle de Deus sobre a história. O que o Senhor avisou que era Ele fazendo, o juízo de Deus, porque o princípio das dores é o início do juízo de Deus. Então quer dizer, não, foi o homem que programou o terremoto, não é Deus, né? Não é Deus que disse que isso aconteceria e aconteceu. Não, então cuidado, gente, cuidado com
desinformação, cuidado com fake news e cuidado com teoria da conspiração. Muito cuidado, porque aí ao invés da igreja... Eu faço uma pergunta para vocês, falando de profecia, Deus sempre diz para a gente buscar sabedoria. Se você vivesse no tempo de Daniel, você olhando para Daniel, o que destacaria em Daniel? Sabedoria de Deus. Ele, em tempo de crise, ele recebeu sabedoria de Deus, ele não ficou apavorando ninguém, ele tinha a solução, ele sabia, ele tinha um norte, é tempo do povo sair da Babilônia, por isso, porque ele tinha um norte, ele foi orar, ele foi jejuar, mas ele não ficava trazendo grandes alardes para as pessoas. Olha, eu tive um sonho com os animais e eu vou dizer para vocês, nós vamos morrer, tudo isso aqui. Não, ele sabia que aquilo não era para aquele momento, que o sonho que ele teve, até o anjo falou, não é para você, Daniel, eu estou mostrando, só escreve, você só escreve. Então, se você vivesse no tempo de José, você olharia para José e você veria José, se José tivesse um canal no YouTube, se José tivesse um Instagram, você acha que José ia estar falando assim, aí alarmista, né? Vamos morrer de fome, porque eu tive um sonho e Deus falou que virá uma grande seca. Tudo bem, Deus falou que viria uma grande seca, Deus falou que viria grandes problemas, mas Deus também deu a unção de solução para José. E José, ele tinha Deus, o Espírito excelente dentro dele, e ele sabia o que fazer em tempo de crise. Ele teve a mão de Deus sobre ele, então ele teve o sobrenatural em tempo de crise sobre a vida dele, e todo mundo teve que reconhecer que José era um homem de Deus, escolhido por Deus. Então, cuidado com desinformação, cuidado com alarmistas, que tiram o foco do que você tem que fazer. Joel 1 disse para você o que você tem que fazer. Você tem que congregar, você tem que orar, você tem que jejuar e clamar. Clamar o quê? Senhor, eu preciso nesse tempo de grandes instabilidades, o mundial é global. Nesse tempo de instabilidade global, eu preciso de proteção sobrenatural. Nesse tempo de grandes problemas, o Senhor disse que o azeite está acabando, mas na minha vida não, eu quero azeite. Olha, o Senhor disse que o vinho novo está acabando, mas na minha vida não, Senhor, eu não aceito isso. Por isso que o Senhor falou, dobra o joelho e ora. Então eu quero vinho novo, eu quero o azeite. Entendeu? Então, olha, eu já falei para você dos sinais do céu, já falei, ó, é tanta coisa acontecendo que eu tive que colocar os itens. Já falei dos objetos voadores não identificados, os outros objetos têm forma cilíndrica, não é balão, e não se sabe o que é, e foram abatidos, porque tanto o Canadá quanto os Estados Unidos se sentiram desconfortáveis com esses objetos, que não são seres extraterrestres, não estamos falando, repito, de ufologia. Outro sinal nos céus, deixa eu ver aqui, já falei do Reino Unido, né, que se sentindo inseguro, ele revisou a segurança do seu espaço aéreo. Outra coisa que eu tenho para falar para você, já falei da China, e agora, para não esquecer, em janeiro, olha só a tensão do mundo, né? Em janeiro, no finalzinho de janeiro, que foi ontem, né? Finalzinho de janeiro, veio um navio de guerra iraniano para ancorar aqui no porto, no Rio de Janeiro. E, a princípio, tinha sido dito ok para ele, mas especialistas, analistas disseram, não podemos aceitar que este navio de guerra fique aqui no nosso porto, porque isso é uma provocação aos Estados Unidos. Então, não foi permitido que eles ancorassem. Mas você está vendo como estão até meio que envolvendo a gente nesse desconforto? O Brasil teria sido, segundo analistas, o Brasil teria sido usado para
digamos, se fosse pessoa para ferir, né? Mas como é uma nação, é para provocar os Estados Unidos. Então existe uma provocação no ar, existe uma instabilidade no ar. É para você ficar desnorteado, com medo. Não, Jesus disse, não, ainda não é o fim. Leia Mateus 24, quando você perceber que essas coisas estão acontecendo, ainda não é o fim. Você tem que evangelizar e viver o que estão vivendo nos Estados Unidos, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse grande avivamento. Deixa eu ver, agora já falei da convocação da China, já falei dos Estados Unidos dando ordem aos seus cidadãos, já falei das luzes no céu do Rio Grande do Sul, e agora já falei da nuvem. Olha só quanta coisa que a gente tem acontecendo no céu, né? Agora vamos falar de tecnologia e de notícias para acabar a parte de atualidade e ir logo para o avivamento. Eu coloquei aqui, e o chat GPT? Você já ouviu falar desse chat GPT? Eu entrei, eu sou muito curiosa, eu gosto de tecnologia, e nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, o chat GPT, ele foi criado, olha aqui, ó, ele já tem 100 milhões de usuários em 2 meses, esse chat GPT. Você pode escrever textos, tipo assim, aí eu digitei ali no chat GPT, só para testar. Eu sei que ainda não são textos criativos e com sensibilidade como um ser humano, porque é uma inteligência artificial. Mas você pode digitar assim, quero uma imagem de um Mickey astronauta. Vai te dar, assim, a inteligência artificial vai te dar algo muito legal, muito perfeito. Isso falando de imagens, dei um exemplo de imagem. Mas é infinitas possibilidades de usar o chat GPT. Por exemplo, eu digitei assim, texto sobre depressão para o Instagram. Veio mais ou menos uma definição, vem até com um hashtag, mas é uma coisa que falta, aquela coisa, a sensibilidade humana, a parte criativa, como eu disse, mas é a inteligência artificial sendo assim, um avanço incrível, um avanço incrível. Se já tínhamos um avanço, olha, o chat GPT, ele está sendo tão falado quanto o universo metaverso. Então, nós estamos diante de uma corrida. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Depois da pandemia, o tempo acelerou. Está tudo acontecendo muito rápido. Sinais nos céus, nuvens, objetos desconhecidos. E esta madrugada apareceu, não estou alarmando, mais uma vez, eu vou ler para você a notícia, para você ficar por dentro, ó. Asteroide atinge a Terra e causa reflexos na França e no Reino Unido. Todas essas notícias que eu estou lendo, eu retirei de Jovem Pan, Forbes, CNN, ou sites fora daqui do Brasil. Então, asteroide atinge a Terra e causa reflexo na França e Reino Unido. Ele causou um clarão. Quando ele entrou, olha aqui, o corpo celeste causou um efeito estrela cadente, igual uma estrela cadente, antes de explodir. E ele já tinha sido identificado e tinha sido nomeado SAR 2667. Ele só foi considerado raro porque foi possível a identificação dele com antecedência. Então, é algo, muitos desses asteroides já aconteceu de entrar e de vir até a Terra. Olha, ele possuía 1 metro e atingiu a Terra, causando um efeito parecido ao de uma estrela cadente e derivando em uma explosão, e a entrada no planeta foi na altura do Canal da Mancha. O fato de cair um asteroide, atingir a Terra, isso não é novidade, muitas vezes já aconteceu e não vai parar por aí, mas não causou dano nem nada. A única coisa que eu estou falando é que muitos sinais
um perto do outro. É esse asteroide que o que é de diferente é que ele pode ser identificado com antecedência, é a nuvem na Turquia, são os objetos não identificados, tudo isso no céu, como está escrito em Lucas 21:11, são os sinais nos céus. E a outra coisa que eu queria falar, agora já não é de sociedade. Como está a nossa sociedade? A nossa sociedade, Joel capítulo 2, versículo 1, eu quero ler para você. Joel 2, capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. É dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Então eu quero dizer que existe um livro de David Wilkerson, deixa eu só ler aqui. Então, existia eu gostaria que neste momento que nós estamos falando, que não houvesse nada que distraísse nos comentários. Vamos falar sobre o que está sendo dito aqui, sem propaganda, sem nada, tá bom? E muito obrigado por estar falando sobre os likes. É verdade. Vamos aqui vamos lá, gente. Ajuda o canal, porque isso é divulgar a palavra. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre a profecia de Joel 2, versículo 1. O que o Senhor diz, como vai estar os últimos dias. Nós precisamos de voz profética. Voz profética toca a trombeta em Sião. A trombeta, tem um livro que eu ia dizer, de David Wilkerson, um homem, claro, um grande homem de Deus, que, claro, ele já faleceu, mas até o seu último dia de vida, esse homem teve uma trajetória linda em Deus. Se você puder, leia os livros de David Wilkerson, e um deles é muito, muito antigo, mas é muito, muito atual, que é o Toque a Trombeta em Sião. Tocar trombeta em Sião quando alguém ele tocava trombeta. Quando você for comigo para Israel e você for ali no Davidson Center, ali são ruínas, e ali mostra exatamente o local onde, por ocasião do segundo templo, aonde um sacerdote encarregado de tocar a trombeta lá em cima para que todos fossem avisados de que estava começando uma festa nova, ou qualquer tipo de aviso, todo mundo sabia que a trombeta ia ser tocada. E como era muito alto, esse som se espalhava. E assim a notícia ia se espalhando, esse som espalhava por toda Jerusalém, e as pessoas iam repassando o aviso. Olha, tocou a trombeta em Sião, avisando isso, isso. Então, essa era a forma de você dar a notícia. Hoje, o que o Senhor está dizendo, tocar a trombeta em Sião não é mais ir para Jerusalém, subir lá no templo, no lugar mais alto e tocar uma trombeta. Não, é a voz profética dessa geração. E a voz profética, porque muitos estão dizendo, é tempo de você ficar cada dia mais poderoso, a famosa palavra empoderamento. Mas peraí, uma igreja empoderada como a igreja primitiva, ela percorreu um caminho sem glamour, um caminho de muito jejum, de muita oração e de muita palavra. E esse é o verdadeiro empoderamento. Não é você ficar famoso, não é você ficar rico, esse é o verdadeiro empoderamento. As pessoas que estão conectadas com o tempo profético, é isso que Deus está falando. Levante voz profética e não ecos. Eu costumo, quantas vezes você já me ouviu falar isso? Que hoje eu fico olhando no meu feed e eu fico vendo frases, lendo frases, ouvindo pedacinhos de pregação, e eu falo, gente, é tudo muito igual, tudo muito parecido. Parece que colocou numa forma, porque quando você a pirâmide,
quando estavam fazendo a Torre de Babel, era em formato de zigurate. Então, quando estava fazendo a Torre de Babel era feita de tijolos. Tijolo é tudo um igualzinho ao outro. Então, homens que buscam poder constroem Torre de Babel. Tijolinhos um igual ao outro, todo mundo fala igual, todo mundo usa as mesmas expressões, todo mundo usa mesmo tipo de pregação. Agora, Deus não te chamou de tijolo, Ele te chamou de pedra. Pedra, cada uma tem um formato, você é pedra viva, e um encaixa no outro. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, e a gente se encaixa e nós nos tornamos corpo de Cristo. E a voz profética, ela se levanta para falar não o que as pessoas querem, mas não é para adivinhar CPF, não é para um ajuntamento de um culto, onde vai ter um monte de profecia e tudo assim. O que isso te ajuda? Um monte de adivinhação. Me diz. O que isso paga a tua dívida, traz restauração familiar para você? É isso? Eu fico espantada como as pessoas caem em armadilhas. Mas eu quero te dizer, é tempo da voz profética se levantar e dizer o que está na Bíblia e dizer, olha, agora a gente está neste momento aqui e é isto que vai acontecer. Bom, então aqui está falando, levantem-se as vozes proféticas, porque o mundo está escuro. E quando ele fala que o mundo está escuro, ele fala que tem trevas, tem escuridão, densas trevas. E ele põe um monte de expressões para dizer como o mundo está de mal a pior. E aí ficam pregando, não, o mundo vai melhorar. Não, quem vai melhorar é Cristo em você. Cristo em você é a esperança da glória. É você que tem que melhorar a tua intimidade com Deus, você tem que melhorar o nível de azeite. Lembra Joel capítulo 1? Acabou o azeite, está no fim o azeite. Então, é você que tem que melhorar. E aí, quando você dá uma mensagem dessa, levantar a trombeta em Sião, eu quero dizer para você mais atualidade. Olha só, o ministro do Japão diz que idosos devem se apressar para morrer. Essa declaração, olha só, essa declaração foi feita ao Conselho de Reformas da Segurança Social, porque Taro Asso, é o nome dele, Taro Asso, no dia 21 de janeiro, ele fez essa declaração, depois ele fez essa declaração dias depois, novamente, e ele disse que um idoso, ele gasta muito dinheiro do governo, então que todo idoso deveria fazer uma eutanásia, e ele falou que ele vai fazer isso quando ele for idoso. A repercussão foi tão terrível, que aí no final da semana ele disse assim, ó, vou ler exatamente, depois do discurso de segunda-feira, porque depois desse discurso do dia, na verdade, do dia 21, ele tentou recuar, insistindo que ele só tinha dado uma opinião pessoal. Ele disse o seguinte, eu disse o que eu pessoalmente acredito. Mas você sabe que não é bem assim. Ele queria implantar isso no Japão, mas teve uma repercussão terrível. E isso é o quê? Escuridão, falta amor, falta o controle. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que as pessoas são retiradas a seu tempo, o seu feixe. Deus recolhe, é Deus que dá a vida e é Deus que retira e diz, pronto, você já cumpriu os seus dias. Como assim? Então quer dizer que eu decido, se eu vou dar despesa para o governo ou não, eu decido fazer eutanásia, eu decido. Não, é Deus que decide. Bom, a última notícia para a gente falar do avivamento. Canadá, o polêmico plano para legalizar eutanásia para pessoas com doenças mentais. A eutanásia, ela já existe no Canadá por lei, e só que agora quer ampliar. Antes, a eutanásia do Canadá era para doentes terminais, uma morte induzida, morte assistida, como eles dizem. Um aceleramento para aqueles que são terminais. Agora não, agora já tem um projeto dizendo que essa eutanásia também para pessoas com doenças mentais. Que é isso? O mundo é aquela coisa, para que eu quero descer, que o mundo tá doido.
Mas não é. Jesus avisou que estaria, Joel capítulo 2, ele disse que estaria desse jeitinho, a sociedade em total escuridão, a segurança econômica em total escuridão, a paz no mundo em total escuridão. Há uma tensão global hoje, eu provei isso para vocês. E diante de todos esses fatos que eu falei para vocês, de atualidades, de repente, nós chegamos a uma notícia que viralizou e com certeza deveria ter viralizado mesmo, porque é algo bom no meio de tanta coisa ruim. Gente, você percebeu que é Joel 1 e entrando em ação? Esses jovens, eu até escrevi agora há pouco no meu Instagram um texto falando da minha experiência. Eu sou da geração, eu me converti ainda criança, adolescente, pré-adolescente, eu me converti. E no ano de 75, nós vivemos o verdadeiro e genuíno avivamento. Por que eu digo verdadeiro e genuíno avivamento? Porque eu não considero o avivamento dos anos 90, teve muita coisa forjada, teve muita glória para homem, e o avivamento verdadeiro, ninguém recebe a glória, é Deus puro, não tem um nome. E nos anos 90 apareceram muitos apóstolos, muitos profetas, muitos moveres estranhos. Avivamento não é um mover, o avivamento vem, o Espírito Santo vem poder, vem. Mas o avivamento, o que é o avivamento? É vida ao que estava morto. Então você que se conformava com um culto, você não quer o culto, você quer além do culto, você quer permanecer porque você quer a presença, você não quer uma visitação, você quer permanecer na presença de Deus. Por isso que você não consegue ir embora, porque Deus está lá e você não consegue ir embora. Mas por que Deus está lá na universidade? Por que ele não está aqui? Por que ele está lá? Porque estes jovens talvez nem tivessem nascido quando em 1970 na mesma universidade. Então tem alguma coisa nesta universidade? Não. Tem uma receita que foi feita nessa universidade. Em 1970 aconteceu um avivamento que se espalhou para o mundo, que aconteceu ali, naquela mesma universidade, naquela mesma cidade. Só que eles estão usando a mesma receita, buscar a Deus. E muitas vezes não aconteceu nada quando eles buscaram a Deus. Eles tiveram seu devocional e iam embora. Tiveram devocional e iam embora. Tiveram devocional, mas eles permaneciam fazendo o devocional, estudando a palavra, lendo a palavra, adorando a Deus. E não era buscando uma palavra uma palavra coach que te leva a pensar que você é o máximo, que você já está muito bem, que você não precisa de nenhum tipo de conserto, nenhum tipo de arrependimento. Não, eles estavam lendo Romanos, e ali em Romanos eles foram confrontados e eles começaram a chorar e a prantear de vergonha diante de Deus. Senhor, o Senhor é grande e poderoso, eu estou errado, olha tudo que eu estou fazendo de errado, me perdoa, me perdoa. Então, avivamento é quando cai um espírito de súplica, um arrependimento, uma paixão pela palavra, uma paixão pela presença de Deus. Não importa quem está pregando, quem está cantando, que música que está cantando, Deus está aqui e eu quero ficar aqui. É isso. Você não pode dizer, olha, foi o fulano que levou avivamento para aqueles alunos. Você não pode citar um nome. Não tem como citar um nome. E é isso, Deus não divide a glória com ninguém. Deus quer usar os improváveis. Deus vai usar uma reunião simples de oração. Deus vai usar um culto onde está todo mundo focado em aprender a palavra. Como eu disse, Neemias estava ali, todos eles estavam ouvindo Esdras ensinar, e de repente caiu um choro, que Neemias teve que falar, gente, a alegria do Senhor é a nossa força, pronto, vocês já se arrependeram, pronto, para de chorar um pouquinho, vamos nos alegrar no Senhor, vamos continuar buscando ao Senhor, mas vamos nos alegrar no Senhor. Isto é avivamento. Então, o que está acontecendo agora, dentro desse avivamento, é lógico que tem muita gente que eu vi, e eu escrevi isso no meu Instagram. Tem muita gente falando assim, eu queria ir para lá. Se eu pudesse, eu viajaria para lá. Neste momento, alguns estão indo por curiosidade. Não estão indo no mesmo mover
que as pessoas que estavam lá ou que estão lá, pode até ser quebrado por causa da curiosidade e você chegar como espectador e não como pessoa que quer se render. Mas o que a gente viu ali em todos os vídeos que eu vi é a receita do avivamento: oração, não tinha nenhum tipo de mover estranho, oração, adoração, pessoas rendidas aos pés do Senhor, pessoas querendo adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que está acontecendo lá. E você não precisa lamentar: eu não posso ir para lá. O avivamento pode acontecer aqui. Lembra também, leia depois a minha mensagem ali no Instagram, a última que eu coloquei antes de vir para cá, eu postei. Eu disse: Deus me prometeu, Deus fez uma promessa para mim de que eu estaria viva para ver o grande avivamento que varreria a terra. Eu estou viva, então eu acredito que eu vou ver. Este é só uma faísca. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma faísca. Mas para que essa faísca possa sair incendiando em todos os lugares, você precisa fazer o que eles estavam fazendo: amando a palavra, querendo aprender a palavra, fazendo o devocional da palavra, orando. É isso que você tem que fazer, tá bom? Então, eu não sei se vocês têm mais dúvidas sobre o avivamento que está acontecendo em Kentucky. Sim, o avivamento não é movimento, o avivamento é arrependimento, estar rendido a Deus. Não confunda com visitações de Deus. Avivamento, ele permanece, se você olhar para vídeos, chama transformação. Procura aqui no YouTube, não está no meu canal. São vídeos que mostram o avivamento na história moderna da igreja, o avivamento do Alasca, o avivamento na Guatemala, das Ilhas Fiji. Você vai ver que o avivamento não foi um mover. O que você vê naqueles avivamentos são pessoas que sozinhas, por causa da presença de Deus que está no ambiente, elas sozinhas vão para a igreja, se entregam ao Senhor Jesus, se arrependem dos pecados. E não é com ninguém pode todo mundo assim rendido aos pés do Senhor, não está nem orando, nem pregando, e essas pessoas entram na igreja e dizem: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Isso é avivamento, conversão em massa. Começa com um movimento pequeno e depois ele pode trazer um grande impacto numa cidade, num bairro ou numa nação, trazendo conversão em massa e uma paixão pela presença de Deus incrível, incrível, e afetando até a terra, afetando de forma positiva. Primeiro, em todos esses lugares, as prisões fecharam porque as pessoas eram conversão em massa, inclusive de pessoas que estavam mexendo com coisas erradas, né? Pessoas que quebravam a lei. E também até mesmo sarando a terra. A gente vê produção agrícola que não estava acontecendo há muitos anos, com uma beleza incrível, legumes maiores, mais bonitos, mais saudáveis. Ou seja, a terra é tocada pelo poder de Deus e a bênção de Deus vem em todos os lugares. Então, o que você está vendo em Kentucky é uma faísca do muito que Deus quer fazer. O tempo voou. Então, eu parei em Joel capítulo 2, na primeira parte, e eu queria deixar esses últimos 5 minutos para você poder falar. E é claro que nós vamos voltar a falar de Joel, mas o que você tiver de dúvida, você pode perguntar em relação ao assunto que estamos falando, tá bom? Não dúvidas sobre outros assuntos. Isso, Amanda. O Senhor nos ensina a orar: aviva, Senhor, a tua obra. É isso que está escrito em Abacuque. Então, deixa eu ver. Tem mais aqui? Tem pergunta? Tô lendo, não tem pergunta nenhuma. Tem só comentário que é muito bom. O avivamento é algo mundial? Gerson, deveria ser, porque essa é a vontade de Deus. E eu creio que esse avivamento é a última colheita desta geração.
Eu creio num avivamento como a igreja primitiva. Se você me perguntar assim, a igreja primitiva foi um avivamento mundial? Foi. Porque era o mundo da época. O avivamento que estava em Jerusalém foi para Éfeso. Se você ler Atos 18 e 19, com Paulo ali, é a igreja primitiva. Paulo levou um avivamento. O que aconteceu em Éfeso? Eu quero contar uma experiência que eu tive. Éfeso, hoje, na Turquia, eu levei um grupo para as 7 igrejas, para estudar as 7 igrejas de Apocalipse. Quando nós chegamos em Éfeso, era um dia bem quente, nós sentamos no chão para ler a palavra, para ler Atos capítulo 18 e 19. E sabe o que aconteceu ali? Quando nós começamos a ler, caiu, a presença de Deus veio de uma forma tão intensa sobre nós, que todo mundo que passava olhava e falava, que bando de louco. Era assim, sabe? Aí, de repente, sentados no chão, nós nos prostramos na presença de Deus, porque foi um mover incrível. Mas você precisa estar lá em Éfeso para isso acontecer? Claro que não. Eu só estou te falando, respondendo a pergunta do Gederson, de que o avivamento começou em Jerusalém, e o avivamento ele foi para Samaria, ele foi para toda a Judéia, até os confins da terra. Esse era o avivamento da igreja primitiva, chegando a Éfeso. Então, como eu disse, Atos 18, quando Paulo começou a pregar, as pessoas em Éfeso, elas se arrependeram, as pessoas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e foi um arrependimento coletivo. As pessoas levavam para a praça tantos livros de magia, tantos livros de ocultismo, todos caríssimos, e foi feita uma grande fogueira, queimando e destruindo todo esse material de envolvimento com as trevas. Isso é avivamento. Paulo, ele nem falou, as pessoas fizeram sozinhas, só apresentaram, ó, essa é a verdade, vocês acreditavam na mentira, e essa é a verdade. Aí quando eles viram, meu Deus, eu estava acreditando na mentira, eu não quero mais mentira na minha vida, arrependimento, Senhor me perdoa, porque eu estava envolvido com a mentira. E aí eles levaram todo, Paulo não falou, tira de casa toda essa literatura. Paulo também, eu imagino como Paulo ficou surpreendido quando ele viu aquelas pessoas todas fazendo uma pilha enorme. Leia Atos 18 e 19, principalmente o versículo 19 de Atos 19, e veja o que as pessoas fizeram quando elas se arrependeram. Então, assim como a igreja primitiva foi um avivamento mundial que começou com 12 homens e se estendeu para o mundo daquela época, porque eu digo mundo daquela época, naquela época não tinha o Japão, não tinha o Brasil, não tinha os Estados Unidos. Então, os discípulos alcançaram os confins da terra, o mundo daquela época. Eles alcançaram a África, a Europa, o Oriente Médio, a Ásia, mas onde eles podiam estar. E assim eu creio que o avivamento ele vai sobre toda a terra, sim. Então aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder finalizar, não é? Aqui são mais testemunhos. Então, queridos, olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos continuar. Não esqueça, toda terça-feira tem live às 18 horas. Vocês podem até deixar lá, porque eu leio. Então, vocês podem deixar nos meus vídeos daqui do meu canal no YouTube, ou no devocional, ou em algum tema que você esteja ouvindo, ou em algum podcast. Deixa lá, olha, eu quero uma live sobre esse assunto. Próxima terça-feira faz uma live sobre esse assunto. E eu vou estar lendo e com certeza estarei aqui terça-feira, se Deus quiser. Estaremos aqui fazendo mais uma live e que o Senhor te abençoe. Preste atenção em tudo que está acontecendo. Não deixe de ler Joel capítulo 1, o versículo 10 que nós falamos aqui. Se você chegou depois, ouve a live de novo. E os versículos 13 a 14 e depois Joel capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 2. E que o Senhor abençoe vocês e até amanhã no nosso devocional. Mas não saia sem dar um like. Você ajuda tanto a palavra, você está semeando a palavra, porque quando você dá um like, você está dizendo pro YouTube,
Você está dizendo que esta live é relevante, é um assunto importante e que ajuda. Então, a inteligência artificial vai ajudar a levar este conteúdo importante para muitas outras pessoas. Então, compartilha e deixa o seu like e não esqueça de se inscrever. E se você ama estudar aqui, se você se tornar membro do canal, tem muito curso para você, muito, quando eu digo muito é porque é muito mesmo. Tem muitos cursos em andamento e você pode começar desde a primeira aula, não importa que ele já está em andamento, você começa da primeira aula, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã no nosso devocional.